Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Obrigado pela audiência. Aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando Sérgio. alô Brasil, Fernando Sérgio. alô mundo inteiro. Do Sérgio, para chega, já falou, pode falar. Ah, meu Deus do céu, tô falando grego, parou, finalmente. Ora, meu Deus, tudo bem, titio? Tudo bem, você tá meio carinhoso hoje. Ah, é que eu vou ter um encontro. Ah, vai ter um encontro? Encontro com quem? Encontro com a Matilda. Estou cheio de boas intenções. Vai ficar fazendo programa aí enquanto eu Que isso, Pato? Meu Deus, esse Pato. Pois é, minha gente amiga, estamos começando mais um programa. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado aí pela audiência, né? Alô, Sérgio Solon Santos, abraço grande, amigo. Saudade do amigo, né? Alô, Luiz Henrique Oliveira. Alô, Maritza. Um abraço para você, Maritza. E tem também a Marisa, né? A Marisa de Cascadura, um abração. Eu estou aqui com uma listinha de pessoas que já deixaram recados. Eu tenho aí o Átimo Silva Guedes. Ele é morador ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, não falou que bairro, né? Um abraço também para Marluce, muito obrigado aí pela audiência, Marluce. Minha gente, estamos começando o programa do dia de hoje e outro dia eu recebi alguns pedidos mesmo de ouvintes do programa, de internautas do programa, para que eu conte alguns causos ocorridos ao longo da minha carreira de rádio, né? E isso me lembra bem, porque causo não é caso, caso é um caso ocorrido, causo, entre aspas, na verdade, é uma coisa teoricamente engraçada. E a gente tem várias, principalmente início de carreira, né? Meu Deus do céu, é muito comum e, na verdade, na medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a contornar, evidentemente, para que as pessoas não percebam. E eu me lembro, foi a primeira externa que eu fiz. Eu trabalhava, era menino, tinha o que? Provavelmente 17, 18 anos de idade, e trabalhava numa rádio que hoje não existe mais, que é a Rádio Industrial de Juiz de Fora. Era a AM, né, a Emona mesmo, aquela rádio tipo Globo, tipo Tupi, né, na época da cidade. E tinha também uma outra rádio que era do mesmo dono, que entrava em cadeia com ela, notadamente no Carnaval, que era a Difusora. Eu pertencia às duas, né? E nessa época ainda não havia a TV que mais tarde aconteceria, a TV Industrial, primeira TV do interior mineiro, né? Do interior do Brasil a ter programação meu, mas naquela época não, era só a Rádio Industrial e a Difusora. E eu me lembro então, o chefe de jornalismo colocou as pessoas, cada qual no seu devido lugar, né? Eu sei que ia no clube tal, o outro no clube tal e tal. E o Fernando Sérgio, ele colocou no pronto-socorro municipal. Muito bem. Por quê? Porque não acontecia nada naquela época. Imagine você, quase há mais de 50 anos atrás, era ficar lá e se houvesse um fato diferente, uma época em que o mundo era muito menos violento, uma época que hoje a cidade de Juiz de Fora, ela tem 600 mil habitantes, e naquela época tinha 100 mil, né? Então lá fui eu para o posto lá, e esse pronto-socorro municipal arranjaram uma mesinha, né? E nessa mesinha tinha um aparelho, naquela época não tinha essa coisa de celular, nem pensar de ter facilidade de telefone também, não. Então arranjaram uma mesa de áudio, né? Uma mesazinha simples, com um microfone, e você ficava com fone de ouvido, né?
E eu cheguei lá e meu plantão seria de 7 à meia-noite. Eu cheguei 6h30 da tarde, né? Tem todo entusiasmado, garotinho, né? Todo entusiasmado, né? Aquelas enfermeiras me olhando assim, nossa, é o repórter, né? Ainda mais naquela época, né? Então o resultado, com tudo em cima pelo menos, né? Então eu estou ali e comecei a ouvir a transmissão da rádio. Eu ouvi a transmissão da rádio, mas não acontecia nada. Não sei o que, estamos aqui no Tupi Futebol Clube, não, as pessoas estão muito alegres e tal, sambando, né? Olha, aqui eu vou no Esporte Clube, que era um outro clube que tinha lá, vou no Clube Juiz de Fora e tal. E nunca passavam para mim a fala, né? Para dar o flash lá do pronto-socorro, porque também não acontecia nada. Acontece que depois de uma hora e meia ouvindo aquilo, foi me dando sono, e eu meio que dava aquele cochilada e acordava, dava aquela cochilada e acordava, e tudo com fome tá comendo soltos as marchinhas de carnaval, né? Aí acontece o seguinte, onde eu fiquei era uma espécie de entrada de descanso, um cômodozinho que dava para o descanso dos enfermeiros, né? Pessoal auxiliar de enfermagem. E aí eu estou nessa, já tinha umas 2 horas avançada a transmissão sem que me utilizassem, e eu estava nessa coisa, nessa madorna, né? Você vai, dorme, acorda, dorme, acorda. E os caras atrás tinham 2 rapazes, aparentemente enfermeiros, que todos de branco, e um falou para o outro, no exato momento que antecedeu a minha chamada, o pessoal me chamar. Um falou assim, puxa, a gravidez daquela mulher foi difícil, né? Ah, sim, mas já resolveu tudo sem o menor problema. Acabou que se descomplicou essa gravidez. Quando o cara falou, se descomplicou essa gravidez, o sujeito lá do clube Juiz de Fora, onde estava rolando a marcha, eu disse, e aí com vocês diretamente do pronto-socorro municipal, Fernando Sérgio, como é que estão as coisas aí? Eu só me lembrei da gravidez. Então eu acordei meio que assustado, e me chamaram, né? E aí parece que a metade do cérebro fala com a outra metade, olha aí, cara, né? Vai. Aí a última palavra que eu tinha ouvido era gravidez. Falei, aqui tudo sem a menor gravidez. E o pior é que eu sabia que era gravidade. Ah, para quê, né? Isso aí não só fizeram uma hora imensa comigo, eu era muito menino na rádio, como ato contínuo, quando acabou esse importantíssimo flash, né? Quando ele acabou, telefonaram para mim, né? Telefonaram do local do pronto-socorro, como é que se diz? O telefone do pronto-socorro, eu fui atender, era o doutor Sérgio, que era o dono da rádio. Eu, garoto, como é que você fala uma batata dessa? Não é gravidez. Não, doutor, você sabe nada. Não é gravidez, é gravidade. Sem gravidade, tá me ouvindo? Ah, tá bem, então. Quer dizer, isso foi uma das coisas, né? De uma outra fase, só para botar um pouco de humor nesse dia a dia nosso que está tão difícil, né? Com essa coisa, depois a gente entra falando sério. Mas eu acho que também tem que ter um pouco de bom humor também. Teve um outro episódio muito curioso, né? Porque eu tive um certo destaque com 2, 3 anos de rádio, né? Eu era, na época lá, coqueluche, como se dizia antigamente, era moda, estava na moda e tal. E por estar na moda, o que acontece? Foi um dos primeiros anos da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma extraordinária universidade. Até hoje eu rendo minha homenagem, né? Quem tiver a oportunidade de visitar essa importante cidade mineira, que fica 2 horas e meia aqui do Rio de Janeiro, 3 horas, vá visitar o campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é fantástico, extraordinário. Você tem lá as mais diversas escolas de engenharia, de psicologia, faculdade de letras, faculdade de direito, enfim, toda a gama. Tanto é que Juiz de Fora, ainda hoje, é uma cidade universitária, quer dizer, todo o pessoal ali do entorno da zona da Mata Mineira vai estudar nessa importante universidade. Muito bem, então em função do destaque no rádio, o reitor da universidade foi me procurar e convidou, porque ia comemorar naquela época o primeiro ano de funcionamento da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então ele ia fazer
num auditório da rádio, que era um auditório para umas 180 pessoas, mais ou menos. Ele combinou: olha, você vai ser o apresentador da situação, né? E a gente vai ter o corpo discente, o corpo docente, e vamos ter também a mesa composta por autoridades, inclusive na época o prefeito da cidade. Falei: tá bom, tudo bem, combinou o cachê, tá legal, tá tudo direitinho. Falei: tá bom, no dia marcado lá fui eu. Quando eu cheguei lá, eu vi um colega meu, que eu prefiro preservar o nome, se vocês me permitem, porque na verdade, quando eu vi, ele era um ótimo locutor, tinha uma voz bonita e falava muito bem e tal, mas tinha um problema. Como ele estava mais novo dentro do rádio do que eu também era novinho, né? Mas ele estava mais novo. Eu sabia que quando ele era perfeito, ele chegava aqui, o texto, lia o texto bonitinho, voz bonita, colocada, e o cara escolheu os dois, escolheu a mim e a ele. Só que eu era mais sem vergonha, porque eu vinha de teatro, fazia peça de teatro, pisava no palco, adorava aparecer, então não era difícil, né? Mas para esse amigo era difícil. Eu tinha observado que toda vez que eu entrava no estúdio, ele errava. Que uma pessoa estranha entrava no estúdio, ele está lendo um texto, ele errava, tropeçava. E eu pensei, mas não podia falar nada, pensei: isso aí vai ser um problema, né? Porque o auditório cheio, né? E ele vai ter que fazer ao vivo, mas era também um cachê muito bom, né? Que não estava eu no meu direito de dizer: olha, o cara não, eu sou contratado, vou fazer o que tem que fazer. Então, o que acontece? O doutor Maurício, que era o coordenador desse fato, né, lá nos bastidores, falou: Fernando, olha aqui, ó, isso aqui é para você falar, esse aqui é para ele, eu quero que vocês façam um ping-pong. O que é o ping-pong, né? Na verdade é isso: a hora que você falar escola de engenharia, ele vai falar faculdade de direito; a hora que você falar faculdade de letras, ele vai falar escola de medicina, e assim e tal. Então, a Universidade Federal, eu falei: tá ótimo, tudo bem, ele entendeu perfeitamente. Nós estávamos de terno, né, direitinho. Olha aí o Bruno Tis, abraço, Bruno, fui e tenho um carinho muito especial pelo teu pai, muito especial, muito especial. Sou das antigas, bem antes de você dirigir tão bem a Rádio Globo, né? Eu estava lá nos idos dos anos 70 e claro que só poderia ter um filho que tenha a qualidade que você tem, né? Filho de peixe, peixinho fico muito feliz, muito obrigado pelo prestígio. Mas aí, então, nós entramos num auditório bonitinho ali na Praça João Pessoa, em Juiz de Fora, né? E cortinas fechadas, lotado, né? O corpo docente e o corpo discente, né? Ou seja, né, professores e alunos, 180 pessoas, naturalmente devem ter levado família, uma coisa assim e tal. E você sabe que aluno ninguém segura, né? Então, de acordo com o planejamento, a gente saía por trás no meio da cortina, aquela cortina vermelha, bonita, né? A gente saía, o primeiro a sair era eu, né? Então eu falava assim: senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês nesta festa do primeiro ano da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu vou chamar aqui à minha direita fulano de tal, que é igualmente locutor como eu, e vai dar ciência aos presentes da importância dessa universidade. Aí ele entrou: boa noite, senhoras e senhores, com uma voz bonita, grave, né? Boa noite, senhoras e senhores. A Universidade Federal de Juiz de Fora é composta pela Faculdade de Direito. Aí tinha aquela vinheta musical, o Bruno sabe bem o que é isso, que trabalhou em rádio, né? Né? Aí o cara avisava para mim, lá em cima você via a técnica, né? E eu, então, a escola de engenharia, aí passou para ele filosofia e letras, né? Minto, filosofia e letras, tá bom. Aí tinha uma tal, tinha a escola de técnica de engenharia, que também pertencia à universidade, e volta para ele e ele fala assim: faculdade ginecológica. Primeiro ficou aquele silêncio, depois, notadamente, os alunos explodiram de rir, porque é evidente que não tinha faculdade ginecológica nenhuma.
Na verdade, era faculdade de psicologia, quer dizer, nem se fosse psicológica, né? E aí foi uma situação, começaram a rir e tal, e de repente alguém falou qualquer coisinha lá no ouvido do rapaz e ficou eu apresentando essa solenidade. E uma última que costuma fazer algum sucesso que a gente conta, que é para botar um pouco de humor na vida, a vida é feita assim. Isso é sempre início de carreira, porque início de carreira a gente quer aparecer mais do que quando está mais velho, né? Início de carreira a gente tem uma coisa chamada assodamento, né? Surgiu oportunidade, você pega, você não sabe nem se você está preparado para ela, hoje eu reconheço. Então, eu fiquei assim, porque foi de repente, eu fazia um programa de 3 às 6 da tarde, que era um sucesso muito grande, na Rádio Difusora, chamado Chá das 3. Eu fazia os noticiários principais da Rádio Industrial, que hoje, não, como eu falei para vocês, infelizmente não existe mais. Aliás, o último proprietário dela foi o Glauco Faceber, a quem eu quero mandar um grande abraço, fomos colegas aqui no Rio de Janeiro, na Globo, na época na Rua do Rússio, 434, e recentemente eu estive com ele algum tempo atrás, e ele acabou sendo proprietário dela, mas acabou também passando adiante. Mas aí acontece o seguinte, nesse auge dos 18, 19 anos de idade, né? Então eu estava, né? E o meu horário da Rádio Difusora, o horário era de 3 às 6 da tarde, né? Às 6 da tarde, o diretor da rádio, o Gudesteu Fauti Mendes, ao lado também do seu irmão Geraldo, me pediram que vinha um padre, esse padre era o padre Newton Pimenta, e que gostariam muito que eu rezasse a Ave Maria com o padre Newton Pimenta. Eu falei, tá bom. E o padre Newton, eu estudei na Academia de Comércio, que era um colégio de padre, que é faculdade hoje, importantíssima lá, e eu sabia que o padre Newton era uma pessoa muito suave, eu diria mesmo, efeminado. Efeminado não quer dizer que você seja gay, viu gente? Quer dizer que é efeminado, ele era doce, ele era suave, até no falar, ele falava com essa situação assim, Fernando, Sérgio, a voz meio anasalada, como você está vendo. Pois é, esse era o padre Newton, que eu gostava demais dele. Era um senhorzinho, eu imagino vocês, eu tinha 18 anos, o padre Newton Pimenta tinha 60 e poucos, mais ou menos 65, isso para mim era, né? E sempre era aquilo. Então ele chegava, entrava, a hora do Ângelus, né? Aí, Ave Maria, cheia aquela coisa, você respondia e tal. Ele falava depois uns minutos a respeito do dia e rezava o Pai Nosso sozinho e se mandava. Mas quando ele se mandava, o que acontece? O dono da rádio, que era um advogado, dono também de uma empresa têxtil importante em Juiz de Fora, e que fora da frente do padre era muito besteirento para falar. Na frente do padre não, de maneira nenhuma, né? Então o dono vinha, era muito católico, o dono vinha, pegava o padre no bom sentido, claro, ficou meio estranha essa frase, pegava o padre e levava o padre lá para o alto do morro, onde fica até hoje a Universidade Academia de Comércio, Colégio Cristo Redentor, né? Então levava o padre na caminhonete da rádio, mas não era o dono que dirigia, tinha um motorista, era todo um rito, né? Muito bem, naquele dia, já tinha ido avançado, isso durante uns 4, 5 meses, sem nenhum tipo de alteração, acabamos de rezar a tal da oração e entrar a parte de esportes da rádio, o padre olha para mim e diz, Fernando, onde é que fica o banheiro? Eu disse, olha, o banheiro, o senhor faz o seguinte, o senhor desce aqui, tinha uma espécie de um palanquezinho, o senhor desce aqui, eram 6, 7 degraus, o senhor desce aqui, vira à esquerda, mais à esquerda, o senhor vai ter então ali o banheiro. Ah, pois não. E lá foi ele, provavelmente fazer o xixizinho dele. Ele foi, nesse meio tempo, entre ele entrar no banheiro, passa pelo corredor, o doutor Sérgio, que era o dono da rádio. E o doutor Sérgio olhava assim para o relógio, como eu estou olhando agora, olhava, falei, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco, aí ele pega, sobe no palanque, sabe? Eu vou fazer assim para você ver como é que ele ficou. Ele ficou assim, ó. Ficou assim, tá vendo aqui, ó? E aparecia aqui o rosto do padre. Aí ele olha assim, ô Fernando Sérgio, cadê aquele viado daquele padre?
assim no meio do braço, fazia a carinha do padre. Estou aqui, doutor Sérgio. Aí o doutor Sérgio olha para ele, revira para ele, diz assim, ó, excelência reverendíssima, o que seria eu, pobre, mortal, pecador, se não houvesse pessoas santas que nem o senhor para poder perdoar os meus pecados? Vamos, meu mestre. Era político. Espero que de alguma forma isso tenha alegrado um pouco as coisas que acontecem no Brasil de hoje, né? Nós estamos lutando aí por dias melhores, pedindo a Deus que possa nos ajudar também e insistindo, não desistindo, faz parte da vida do brasileiro, né? Eu tenho hoje uma interessante matéria a respeito da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, segundo fontes jornalísticas, claro, teria erradicado o vírus da Covid. E essa matéria, não é minha não, essa matéria é da BBC de Londres. Eu vou fazer questão daqui a pouco de mostrar para vocês como é que aconteceu isso, por que aconteceu isso. E a gente vai poder até estabelecer um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil, que é demasiado grave, e o que aconteceu na Nova Zelândia. E será que esse seria o caminho? É uma pergunta que eu não tenho a resposta, mas evidentemente cada qual vai poder fazer a sua opinião. Estou aqui com o meu celular, Multipolicruz, né? E estou passando agora com o Eduardo Moura, nosso querido Eduardo Moura. Você sabe, o Eduardo é o editor do Audiência Carioca, uma bela apresentação que ele faz, falando dos famosos, né? Então vamos falar com ele agora. Alô, Eduardo, tá me vendo aí? Não estou te ouvindo bem. Tá. Não estou te ouvindo bem. E agora, melhorou ou não? Agora melhorou. Melhorou, né? Boa tarde, amigo. E quais são as novas entre os famosos? Por favor. Vamos falar então um pouquinho dos famosos, do rádio, da TV. Vamos falar, começando do Paulo Gustavo. É uma coisa que tem mexido com todos nós, né? Essa situação do Paulo Gustavo. Para quem não sabe, Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março, ou seja, hoje já é o dia 32 que ele está internado, porque no mês passado foi um mês de 31 dias. Ele está 32 dias internado em um hospital, foi mesmo no hospital Roberto Canazzo. Está internado, foi entubado no dia 21 de março, ou seja, já está 24 dias entubado e desde o dia 2 de abril está com terapia ECMO, onde o pulmão descansa para que ele possa depois voltar ao seu trabalho normal. No último domingo, a gente já vem acompanhando que é um caso muito grave, muito delicado. No último domingo, o comunicado é enviado pela família, porque o Cotar é um hospital que ele não atende a imprensa, ele não atende a imprensa no sentido de não passar boletim médico. A única resposta que eles mandam para a imprensa é dizendo de que este hospital não transmite boletim médico, tá? É assim, ele foi criado para isso, para receber as grandes estrelas, até por isso o nome dele é Copa Star. E aí, esse comunicado que saiu no domingo, o que preocupa muito é que a família, pela primeira vez, fala em gravidade, falou da gravidade do caso, né? Confirmou que grave e a palavra crítico. Usou também a palavra crítico no comunicado. E um detalhe que nós já estamos há 3 dias sem novas atualizações médicas e, ao que tudo indica, positivo, o quadro não deve ter andado, porque senão sairia um boletim nas próximas horas. Mas é uma situação que se torna dramática, todos os fãs aguardam o posicionamento na rede social. Há uma comoção e a família continua aí pedindo orações, Fernando Sérgio. É verdade, precisa realmente, porque é uma situação de muita dificuldade. Deus permita que ele supere. Mas o que mais você me conta, amigo? Vamos falar então da Globo. Mais uma atriz perdeu um contrato lá na TV Globo, foi a Letícia Spiller, grande atriz aí, né, veterana na emissora. A Letícia perdeu o contrato fixo com a emissora, agora ela vai ser chamada com certeza
empresa será chamada para o contrato com Cobra. O ex-marido dela continua contratado, o Marcelo Novaes, e o filho dela, que é uma das revelações lá da Globo, também tem contrato lá com a emissora. A Letícia está na Globo já há três décadas, né, 30 anos, começou lá no programa da Xuxa, era a Paquita, já tem um tempinho que não aparece na televisão, desde 2019, desde o Sétimo Guardião. Mas ela agora vai se juntar aí com outros talentos da emissora, colocados Glória Maria, Tarcísio Meira, Vera Fischer, e também Antônio Fagundes também, que tiveram um contrato modificado. O Antônio Fagundes, até um detalhe, ele agora não tem contrato fixo com a Globo. Ele foi chamado para fazer o Pantanal, né? A novela que deve estrear, acho que só ano que vem. Eles falam que está em aberto, mas esse ano não garanto que Pantanal não vai para o ar, não, porque não tem tempo para fazer uma obra tão magnífica e grandiosa como essa para colocar no ar de forma inédita. E o Antônio Fagundes recusou a proposta lá da Globo, que não gostou do valor recebido por esse contrato de Sandra, não. E agora ele se espelha é mais uma. Então, Sérgio, que vai estar nessa. Que vai estar nessa situação. Na tendência no futuro é essa mesma. A Globo ou qualquer outra emissora pagar por obra, né? São os novos tempos, né? São os novos tempos. Mas e aí, Eles já iam fazer isso com diversos artistas, mas como teve a pandemia, eles acabaram aproveitando para adiantar. É verdade. Os tempos são outros, né? Muita coisa está havendo em função da falta de dinheiro mesmo, porque as pessoas estão realmente muito preocupadas, né? E o rádio nosso, como é que vai? Bom, no rádio eu não tenho muitas novidades, não. A única novidade que eu tenho, na verdade, é que o Marco Aurélio hoje é o convidado do canal, lá, nosso canal no YouTube, no Aldeia Carioca, às 7 da noite. Então, vocês se inscrevam lá, se inscrevam lá que a gente vai ter uma entrevista bem bacana com o Marco Aurélio, falando de umas passagens dele lá no sistema publicitário, na Rádio Tupi. Ele vai conversar com a gente. O que eu tenho aqui agora, o Fernando Sérgio, é o Dudu Camargo. O Dudu Camargo está numa fase muito boa lá no SBT, não. Ele hoje chegou atrasado para apresentar o programa dele. O programa começa bem cedo, né? Às 4 da manhã. Então ele chegou lá por volta das 4h30 no SBT, e aí eu queria entrar no ar no meio do programa, que já havia começado com outro colega dele que havia comandado o início da atração. Sim. A direção de jornalismo da SBT não deixou que ele entrasse. E olha que a primeira parte era dividida, né? Entre o Marcão do Povo e o Dudu Camargo. E aí a direção não deixou os dois colegas dele lá apresentarem lá, dois jornalistas da casa, o Marcelo Bittencourt e o Darison Dutra. E tá uma situação muito chata lá no SBT com o Dudu Camargo, porque ele estava de férias, ele criticou a audiência do programa com esses colegas dele que estavam apresentando, dizendo que é muito ruim não tirar férias, porque depois ele perde a audiência, depois ele tem que recuperar essa audiência, e aí demora muito. Ele deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan falando sobre isso. Isso pegou muito mal lá no SBT. Claro. Tanto que o Ratinho chegou a dizer que só o Silvio Santos gosta dele lá no SBT. E o Dudu Camargo é isso mesmo. Ele é um pedido do Silvio Santos. O dia que o Silvio Santos não gostar mais, ele provavelmente no SBT não deve continuar. Mas é uma situação bem desagradável. É muito chato esse negócio de ficar fazendo juízo de valor de colega, né? Principalmente revela uma insegurança muito grande, né? É aquela história. Mas vai se fazer o quê, né? Maturidade não é para todo mundo, né? Pois é. Mas e aí, amigo? Temos mais, deixa eu ver aqui no site, temos algumas novidades. CNN Brasil também anunciou aí, a CNN Brasil teve uma mudança, né? Vocês devem lembrar que o Douglas Tavolaro, que era o homem forte lá da Record, que apresentava aqui, comandava o jornalismo da Record, ele saiu da Record para escrever os livros de Marcelo, inclusive, o Douglas Tavolaro, e ele saiu da Record para criar a CNN Brasil. Só que ele entrou numa rota de conflito com o Rubens Menin, o Rubens Menin não é um homem do jornalismo, ele é um homem dos negócios, né? Conhecido como dono da MRV Engenharia. Então ele não é um homem do jornalismo. Então quem tocava a CNN era o Douglas Tavolaro, mas os dois tiveram uma rota de conflito aí no meio do caminho. O Douglas tentou comprar a parte do Menin, para você ver como o Douglas está fazendo grana, né? Mas aí o que acabou que a rota foi tão grande de conflito que acabou que o Menin tem mais dinheiro, comprou a parte do Douglas Tavolaro.
afiliado da Globo lá de São Paulo, vai assumir o comando da CNN Brasil, mas internamente está tendo um climão lá na CNN, porque muita gente acha, a emissora ela tem uma marca bem isenta na sua cobertura. E há quem já veja que isso é uma proximidade com o atual governo federal, com o governo de Jair Bolsonaro, que isso possa aí atingir a imagem da CNN no Brasil. Tem uma boa imagem no público, está indo bem de audiência e está começando a se pagar, se dar lucro num momento tão importante da emissora, um ano e um mês após a sua estreia. Poxa, que boa fala, muito bem. E as pessoas que quiserem ver a live, né? A live logo mais às 7 da noite com o Marco Aurélio, que é realmente um baita radialista, nosso querido amigo de muitos anos. Como é que devem fazer? É acessar o audienciacarioca.com.br? Pois é, eu acho que a história do Marco Aurélio, a história de vida, é uma das mais bonitas que o rádio tem aí, que a gente vai falar sobre isso verdade. hoje. É lá no canal do YouTube, isso, lá no canal do YouTube, no Audiência Carioca, vocês podem curtir lá, só jogar lá no YouTube Audiência Carioca, se inscreva, ative o sininho, que é toda segunda, quarta e quinta a gente tem uma live lá para conversar com vocês. E o pessoal pode participar, mandar pergunta que a gente faz a live junto, tá bom? Valeu, querido, um abração para você e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Eduardo. Abração. Eu vou agora tirar aqui desse pedestal famoso, né? Porque a gente faz da forma mais artesanal possível para que você sinta o ao vivo mesmo, como ele deve ser feito, pelo menos para quem gosta de fazer ao vivo. Eu vou ligar agora para o nosso querido médico, Dr. Silvio Provenzano. Dr. Silvio é muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, foi presidente do CREMERG pelos últimos 2 anos, hoje faz parte digamos assim, do conselho do CREMERG, né? Vamos saber há quantas anos estamos nos preocupando com esses números da Covid. Realmente eles não diminuem, ou pelo menos não diminuem na progressão que a gente gostaria de ver diminuídos, né? Então vou falar com ele, já chegou ele aqui, com o mando figurino, ele está de máscara, porque não é fácil, há que se proteger. E vou conversar com ele mais uma vez agora. Ó, o doutor Silvio agora já tirou a máscara. Boa tarde, doutor Silvio. Senão você não me ouve. É verdade. A máscara tampa um pouco a voz. Pois é, eu estava falando aqui, muitas pessoas sabem que o doutor Silvio vai aparecer aí, então gostaria de mandar uma pergunta. Então estou somando a pergunta de 3 pessoas, do Jair Alves, da Maritza de Cascadura e da Ana Maria de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Imagine você, estamos indo mais longe, né? E a pergunta é uma só, né? Quando é que vai diminuir essa mortandade que está ocorrendo no Brasil? É uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu acredito que quem está com a mão na massa, ou seja, na linha de frente, como é o seu caso, pode talvez nos ilustrar um pouco mais a respeito. Na verdade, você fez a pergunta, meu amigo Fernando, e de certa forma já me ajudou na resposta. É muito difícil ter uma resposta, eu digo, que é aproximada para uma pergunta tão objetiva, tão importante, e que no fundo angustia todo mundo, e a nós da área de saúde muito, diria, tanto quanto. Eu acredito que quando tivermos uma vacinação em massa, que provavelmente irá acontecer até o final desse ano, a gente vai ver diminuir significativamente o número de novos casos. E como consequência disso, teremos uma diminuição da mortalidade. A única esperança que nós temos é com essa vacina, que graças a Deus já está disponível. E que em breve, muito breve, tanto o Instituto Butantan de São Paulo como a Fiocruz aqui no Rio, começarão a produzir internamente para o mercado interno. E talvez até com possibilidade de atender aos países co-irmãos aqui da América do Sul. Então é importante, o Brasil ele sempre teve um programa de vacinação elogiado por todos. Nós estamos muito adiantados, por incrível que possa parecer, com toda a lenga-lenga que houve na aquisição da vacina A, B ou C, com todas as, eu diria que, inseguranças do próprio Ministério da Saúde, que num primeiro momento ficou um pouco inseguro com relação a fechar negociações, mas apesar de todos os pesares,
Se nós formos nos comparar, inclusive a grandes países da Europa, hoje o Brasil vacinou um quantitativo de pessoas infinitamente maior. E o SUS ele tem tido um papel da maior importância. Por mais que se vincule crimes contra a saúde pública que são absolutamente inafiançáveis. Quem desvia a vacina de uma pessoa, seja por que razão for, para aplicar na mãe em casa, não importa, é cadeia. Não tem outra coisa, porque é um crime contra a saúde pública, ou seja, um crime contra toda a população. Então a gente vê vídeos onde há trocas de seringas, a gente vê vídeo onde é aplicada seringa contendo nada, e essas pessoas, uma vez identificadas, o destino delas é certo, cadeia. Não é só a exoneração do serviço público, que é óbvio que é uma medida administrativa imediata, mas eu acho que é uma punição muito severa por parte da lei, porque é um crime contra a saúde pública. E evidentemente que identificando-se a pessoa que foi não vacinada, essa pessoa tem que ser chamada para ser vacinada, como aliás aconteceu no último caso que foi veiculado. Foram até a casa dessa pessoa aplicar a vacina lá. Eu entendo que nós temos a esperança na vacina e me perguntam sempre, viu, Fernando? Doutor Silvio, qual que é a sua escolha? Eu não escolhi a minha. A vacina eu tomei aquela que o Ministério da Saúde aplicou em todos os funcionários do Hospital dos Servidores. Eu, como funcionário na linha de frente lá, na clínica médica, com uma enfermaria cheia de pacientes com Covid, até por ser do grupo de risco, eu fui um dos primeiros a me vacinar lá e me vacinei com a Coronavac. Aqui no Conselho Regional de Medicina, onde nesse momento eu estou, nós vacinamos com a AstraZeneca. Mas foi o Conselho que escolheu a AstraZeneca, comprou não. Foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com o secretário Sorães. O Dr. Sorães, ele cedeu ao Conselho Regional de Medicina um quantitativo de vacinas para que nós pudéssemos vacinar, no primeiro momento, médicos acima de 60 anos. E esta semana estamos vacinando médicos entre 50 e 60 anos. Tudo cadastrado, horário marcado, exatamente para evitar que aqui no Conselho haja aglomerações. Aglomerações essas que vimos em alguns postos de saúde com grande preocupação. Nós temos recentemente o exemplo do saudoso e, aliás, muito triste exemplo, o Aguinaldo Timóteo, que mesmo tendo tomado a segunda dose da vacina, adoeceu e acabou falecendo. Mas ele tinha tomado 2 doses de vacina, mas ele adoeceu 2 dias depois da segunda dose. E nós sabemos que o período de incubação, ou seja, aquele período de tempo que decorre do momento que a pessoa recebe o vírus até os sintomas começarem, esse período varia em média de 3 a 5 dias, podendo atingir até 15 dias. Entendo. Então, certamente, quando o Aguinaldo tomou a segunda dose, ele já estava com o SARS-CoV-2 no organismo dele, começando a provocar a doença. E nós sabemos que a imunidade ocorre 2 semanas depois da segunda dose. Então, mesmo que ele tivesse tomado a segunda dose, tivesse adoecido nos primeiros 10 dias depois da segunda dose, ele não teria tido tempo, infelizmente, de ter os anticorpos neutralizantes para evitar que o vírus fizesse o estrago que acabou fazendo e que acabou por levar uma das vozes mais brilhantes que nós tivemos o privilégio de ouvir aqui no nosso país, no mundo, né? No Porque Aguinaldo é mundo, com conhecido no mundo certeza. inteiro. Com certeza. Então, que as pessoas saibam que, mesmo vacinado, e eu já estou vacinado há 40 dias com a segunda dose, eu continuo usando a máscara, eu continuo mantendo o distanciamento das pessoas, eu continuo atendendo os meus pacientes sem cumprimentá-los, apenas com aceno de cabeça, lavo as mãos antes de atender cada paciente e após atendê-los. Lavagem frequente das mãos é uma medida profilática da maior importância. E se você tiver, sem fazer propaganda dele, que não precisa, À vontade. se você tiver álcool gel, Não podia faltar o grande tricolor, não poderia deixar de mostrar qualquer coisa alusiva ao Fluminense. Do Fluminense, isso é Mas- para mexer com o Marcos Silva, que está lá no Texas. Mas eu fazer o quê? As pessoas me dão, eu obviamente uso. Se fosse do Flamengo, também usaria. Claro, O importante é o claro. que está dentro. Agora- O álcool gel, ele é importantíssimo agora para a gente fazer a higiene dessas mãos. Volta e meia, a gente inadvertidamente tem um velho hábito, desde criança, de levar o dedo na boca, o dedo no olho, coçar o nariz. E o verdade. vírus na ponta do dedo, ele entra no nosso Ele corpo. entra. Então, manter as mãos distantes do rosto, usar a máscara, que é mais uma barreira física de proteção, e não deixem de se vacinar. Tá? Perfeito. Agora, O grupo antivacina, ele está proliferando no mundo inteiro, e um monte de fake news aparece aí, dizendo, não tome a vacina mata. Houveram alguns casos de reação adversa com a AstraZeneca em pessoas acima de
60 anos, casos de trombose, mas casos pontuais e que foram atendidos. E as milhões de pessoas que se vacinaram e estão protegidas, essas é que deveriam entrar na conta das pessoas para começarem a fazer parte desse grupo também. Claro, agora, doutor Silvio, o que falar para estimular essas pessoas que não voltaram para a segunda dose? Segundo os jornais estão dizendo, 1,5 milhão de pessoas não apareceram para tomar a segunda dose. O que eu posso dizer para essas pessoas? Em primeiro lugar, lamentar profundamente que elas ainda façam parte daquele grupo de pessoas que, uma vez infectadas, podem ter o destino que mais de 100 médicos tiveram aqui no Rio, falecendo da doença, e numa época que, infelizmente, para eles ainda não havia vacina. Não estou dizendo que, evidentemente, esse 1,5 milhão que não se vacinou com a segunda dose vai adoecer, vai morrer. Mas a possibilidade que eles têm disso acontecer é muito maior do que a minha. Eu já estou, pelo menos, em parte protegido. E eu tenho que estar, porque eu convivo com o SARS-CoV-2 olho no olho todos os dias, de domingo a domingo. Você sabe que domingo, muitas vezes, eu diria que todos os domingos eu estou lá nos pontos servidores. É verdade. Então, sábado, eu estou atendendo. Então, eu normalmente, nesses últimos anos de profissão, até porque a gente sabe como jogador de futebol, tem uma expectativa de vida. Alguns, como o Nenê, vão além do que se espera. Mas eu tenho uma expectativa de vida na medicina, talvez, quem sabe, de mais 10 anos ou 15. Não mais do que isso. Eu não vou perder um dia sequer da minha vida ativa deixando de fazer aquela que foi sempre e sempre haverá de ser a grande paixão da minha vida, que é tratar pessoas. Então eu vou todos os dias ao hospital, e evidentemente que me expondo a um risco, jamais deixaria de me vacinar com a segunda dose. Aqueles que deixaram de fazê-lo, só posso lamentar e dizer que realmente nós somos um país muito estranho. A Márcia Rodrigues está perguntando ao Dr. Silvio, existe diferença na eficácia de uma vacina para outra? Márcia, eu conheço bem. Olha só, Márcia, tem eficácia, tem diferença sim. Existem estudos que mostram que a eficácia da Coronavac, que foi a que eu tomei, é de 51%, é quase um cara e coroa. Eu posso estar imunizado como posso não estar. A AstraZeneca, ela dá 50% a mais de eficácia, em torno de 72%, 73% a eficácia na segunda dose. Já a da Janssen, a americana de uma dose só, a eficácia dela parece que é de 92%, que é semelhante à eficácia da Pfizer, 91%. Só que a Pfizer são 2 doses. E a Pfizer tem uma característica, que ela tem que ser armazenada a menos de 70 graus, o que causa uma dificuldade muito grande de logística para os postos de saúde no Brasil poderem utilizar esse tipo de vacina. Enfim, há uma diferença, inclusive na China, que é onde a Coronavac é produzida. Eles estão agora estudando uma terceira dose, que talvez possa aumentar a eficácia, que é relativamente baixa. Aí se você pergunta se eu estou assustado porque a eficácia é o cara e coroa, eu sou muito bom de cara e coroa. Eu acredito que a mente está aqui. Não há nada melhor do que você ter pensamento positivo e, acima de tudo, ele lá em cima nos guardando. É verdade. Doutor Silvio, muito obrigado, querido. Um grande abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado pela oportunidade. Beijo para a Márcia, para todos que estão nos acompanhando. Até semana que vem, Fernando. Obrigado. Valeu, querido. Que o Flamengo ganhe, que Flamengo e Vasco ganhem no jogão. É verdade. Obrigado, querido amigo. Um abração. Grande tricolor, nosso querido doutor Silvio. E está com o time dele, está indo muito bem, né? Muito obrigado. Mas olha, vamos trazer essa matéria, que é interessante essa matéria, que procura mostrar por que a Nova Zelândia gerou essa história do vídeo Covid, do vírus, que vídeo, do vírus Covid, né? Será? Vamos lá, a matéria é do Tiago Stachetti, a quem a gente agradece e convida para você se afiliar ao canal dele. Vamos ver. Funcionando nada de distanciamento social. Bom, isso se você morar na Nova Zelândia, né? Porque aqui a situação está bem diferente. Quer saber como eles venceram a pandemia? A gente conta tudo para você agora. Oi pessoal, tudo bem? Olha, como vocês sabem, a gente teve a oportunidade de conhecer recentemente a Nova Zelândia, um país maravilhoso lá da Oceania. E a gente rodou por lá, viu? Pela Ilha Sul, pela Ilha Norte, conheceu o país
de verdade. Só que agora a Nova Zelândia volta aí aos holofotes por uma notícia maravilhosa. Eles conseguiram eliminar o coronavírus. Não tem mais casos no país. E tá causando inveja para muita nação por aí, hein? A gente vai contar para vocês como isso foi possível, mas antes de qualquer coisa, se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like também nesse vídeo e compartilha com os amigos. A boa notícia foi dada pela primeira-ministra Jacinda Ardern. Eles anunciaram que não existem mais casos ativos de coronavírus no país. Como consequência disso, a vida voltou ao normal. Olha que beleza! Está liberado qualquer tipo de aglomeração, não precisa de distanciamento social, pode deixar a máscara em casa e tudo está funcionando normalmente. Até o campeonato de rugby, que é o principal esporte lá do país, já está voltando. Mas se a situação está boa por lá, esse ainda é um sonho distante para a maioria dos países do mundo. Principalmente aqui para o Brasil, com os casos ainda aumentando muito. Mas claro que você deve estar falando, não é possível comparar um país como a Nova Zelândia, que é pequeno, pouco populoso, com o Brasil. Calma, não é bem assim e a gente vai te mostrar agora por quê. Eu vou começar te dando alguns dados então. A Nova Zelândia, ela tem uma área de 268 mil quilômetros quadrados. Isso é exatamente a área do estado do Tocantins, aqui no Brasil. Então, ela já é maior do que vários estados brasileiros aí, inclusive São Paulo. A população é de 5 milhões de habitantes, o que dá uma média de 18,3 habitantes por quilômetro quadrado. Guarda esse número que ele vai ser importante depois. Falando do coronavírus agora, o país inteiro registrou 1.154 casos da doença e 22 mortes. 22. Sabe o que isso significa? É menos do que qualquer estado do Brasil. Todos os estados brasileiros registraram mais mortes do que isso. Mas calma, viu? Porque nesse tipo de comparação a situação pode piorar ainda mais pra gente. Vou te dar 2 exemplos. Os estados do Amazonas e do Pará. Esses 2 estados têm um território muito maior do que a Nova Zelândia e uma densidade populacional menor. O estado do Pará tem uma densidade populacional de 6,07 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto o Amazonas tem a densidade de 2,23. Lembra da Nova Zelândia? Esse número é de 18,3. Ou seja, no Amazonas e no Pará, com uma densidade populacional muito pequena, a disseminação do vírus deveria ser mais difícil. Mas não é o que a gente viu. Só no Pará, para você ter uma ideia, são 66 mil casos já registrados da doença e 4 mil pessoas morreram. Enquanto no Amazonas, 2.300 mortes registradas até agora. Então, olha o tamanho dessa comparação. Eu estou falando de 66 mil casos contra um pouco mais de 1.000 casos. E eu estou falando de 4 mil mortes, enquanto na Nova Zelândia teve 22. Então falar que eles conseguiram eliminar a doença porque eles têm muita área e pouca gente, não, isso não é verdade. Eles conseguiram fazer isso porque eles tiveram atitude, eles adotaram políticas efetivas. São 4 linhas principais que eles adotaram lá. Primeira coisa, quarentena. Gente, quando eu falo quarentena, é quarentena de verdade, tá? Não é isolamento social ou distanciamento social, muito menos como sugestão, como a gente viu na maioria das cidades aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no dia 23 de março, o país inteiro tinha 102 casos da doença e nenhuma morte. Pegaram todos os dados científicos e definiram 4 níveis de alerta. Ou seja, o que a população podia e o que ela não podia fazer em cada um desses níveis. Sabe o que aconteceu? Lockdown, o famoso lockdown. Todo mundo teve que ficar em casa, os serviços não essenciais pararam de funcionar, a aglomeração ficou proibida e, mais do que isso, viagem dentro do país também já não era permitida. Só no dia 9 de abril, aí quando eles começaram a ver uma queda na curva por causa de todas essas medidas, é que a situação começou a ficar um pouco mais confortável e tudo começou a ser relaxado um pouquinho. Segundo ponto, fechamento de fronteiras. Gente, sabe esse lockdown que eu acabei de falar no dia 23 de março? Pois é, 2 dias depois, no dia 25, eles anunciaram que ninguém mais entrava nem saía do país. E mais do que isso, no dia 9 de abril, quando eles começaram a relaxar a situação para quem mora lá na Nova Zelândia, para quem estava lá dentro, eles endureceram as regras para quem chegava, para os neozelandeses e para os residentes que chegavam no país. Todo mundo era obrigado a ficar 14 dias em quarentena. E a quarentena de verdade, em um local proporcionado por eles, que você ficava lá, supervisionado, não podia sair. Não era recomendação, não era ficar na sua casa e por favor não saia, não vá no supermercado, não. Era regra. Tinha que obedecer, não podia sair. Claro que o fato da Nova Zelândia ser formado por ilhas facilita muito esse controle e esse fechamento. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida.
Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Afinal de contas, ninguém entra no país se não for de uma forma oficial e autorizada. Aqui no Brasil, a gente sabe que a situação é muito mais difícil. O país tem uma fronteira gigante com vários países. Mas, enfim, essa medida que eles tomaram lá foi determinante para que o vírus não chegasse. O terceiro ponto é o chamado rastreamento de contatos. Isso foi fundamental na gestão de crise na Nova Zelândia. A estratégia era mapear, isolar e, se possível, testar todas as pessoas que tivessem tido contato ou com um doente ou com uma pessoa suspeita de estar com o vírus. E olha só como eles faziam, no sentido inverso mesmo. Eles chegaram a criar um canal de atendimento em que as pessoas podiam ligar e passar as informações. Eles receberam mais de 2.000 ligações por dia. Mas não foi só isso. Eles criaram também um aplicativo de rastreamento. E olha que coisa engenhosa. Eles disponibilizavam QR Codes em vários prédios. Na padaria, no ponto de ônibus, no prédio da vizinha, qualquer lugar tinha lá um QR Code e você ia com o seu celular lendo e registrando esse seu caminho. Assim eles sabiam exatamente quando a pessoa foi e para onde a pessoa foi. Então, se ela apresentasse algum sintoma, ficava fácil refazer todo o caminho dela nos últimos dias e saber com quem ela teve contato. Então eles poderiam, por exemplo, falar assim, olha, ela foi nessa padaria. Eles iam lá na padaria, estava todo mundo de lá. Mais do que isso, com um cruzamento do banco de dados, eles conseguiam saber quem, por exemplo, esteve nessa padaria logo depois do contaminado, ou do suposto contaminado. E aí, eles iam atrás das pessoas para fazer teste e verificar se aquela pessoa estava ou não com o vírus. Ou seja, era muita vantagem para todo mundo registrar esse caminho. Afinal de contas, se eu ficasse doente, eles poderiam chegar nas pessoas que eu possivelmente contaminei. E se alguém com quem eu tive contato estivesse doente, eles chegavam até mim. Quer saber se isso foi eficaz ou não? Os boletins indicavam que eles conseguiam, em até 48 horas, entrar em contato com 80% das pessoas que os contaminados tiveram contato. Assim fica muito mais fácil controlar a disseminação do vírus. Por fim, a tão falada testagem em massa. Quando se fala que tem que testar o maior número de pessoas, não é por acaso. E a Nova Zelândia fez isso. Eles fizeram 300 mil testes, o que representa testar 6% da população total do país. Quer uma comparação? Aqui no Brasil, até agora, foram feitos cerca de 1 milhão de testes. Parece muito, né? Mas isso representa 0,5% da população. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Só mesmo casos graves são testados por aqui. Mais uma diferença da política entre os dois países. Mas e agora? Como é que fica a situação lá na Nova Zelândia? Bom, a gente já falou que a parte interna do país está tudo normal, tudo liberado. Mas ainda continuam as restrições externas. Por enquanto, o turista não pode ir para lá. Só pode chegar na Nova Zelândia quem for residente ou neozelandês. E mesmo assim, tem que passar por uma quarentena rígida, viu? Se você estiver apresentando sintomas, você tem que ficar em isolamento por 14 dias. Se você não estiver apresentando sintoma nenhum, você até pode ser liberado, mas depois de fazer 2 testes que deem negativo. E por fim, o governo continua recomendando que as pessoas mantenham hábitos de higiene, lavem bem as mãos, passem álcool gel e, mais do que isso, que continuem usando aquele aplicativo do QR Code. Afinal de contas, eles eliminaram o vírus por enquanto, mas nada impede que esse vírus volte a aparecer. E aí, se isso acontecer, vai ficar muito mais fácil rastrear todo mundo que possivelmente teve contato com esse pessoal aí que venha a ser contaminado no futuro. Bom, gente, é isso. A gente espera que os nossos governantes e os governantes de todo mundo aprendam com essas lições da Nova Zelândia, com um caso bem sucedido deles lá, para que a gente possa também viver com mais tranquilidade e voltar a viajar o quanto antes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos e se inscreve no nosso canal. Até a próxima! Até a próxima, Thiago Stachetti. Eu não me canso de recomendar o Viagem por Conta, do Thiago Stachetti. Uma matéria muito interessante, é aquela história, cada caso é um caso, cada lugar é um lugar, mas é importante analisar essa experiência que a gente está vendo que está dando resultado no Reino Unido, né? Onde houve sim um lockdown e que agora está
vagarosamente se abrindo, deu resultado também em Portugal. Vocês sabem, eu tenho 2 filhos que moram em Portugal, um já há mais tempo, outro que chegou recentemente com a mulher grávida, né? E que teve que fazer um périplo para poder chegar lá, porque ele tem a cidadania, a dupla cidadania, mas ela é casada com ele e naturalmente não tem, é brasileira, né? Então, resultado, as fronteiras de Portugal estavam, como ainda estão, fechadas para voos do Brasil. Então ele teve que pegar um avião e ir para a Suíça, da Suíça, ir para o porto onde ele mora. E os 2 estão ainda fazendo a quarentena, né? Só podem sair para a farmácia ou para supermercado. Mas a situação em Portugal, eu falei com o Felipe, que é o que está mais recente lá, e o Bruno, que já está há 1 ano e meio lá, e o Bruno e a Monique, minha nora, né? E o Bruno estava dizendo que agora está bem melhor, de que diminuíram muito o número de mortes, que era questão de organização. O grande problema que nós estamos tendo no Brasil é que ninguém se entende. As pessoas estão brigando em plena pandemia, né? Nós temos um presidente que é belicoso, nós temos, não disse perigoso não, estou dizendo belicoso, adora uma treta, digamos assim, para falar uma palavra da moda. E nós temos também, por sua vez, governadores fazendo a mesma coisa. E nós tivemos durante muito tempo, o general Pazuello na frente do Ministério da Saúde, que é um homem que não é o mistério dele, nada contra o mérito de ter chegado ao general, deve ser um ótimo profissional, tem todos os cursos inerentes, mas a bobagem foi feita a partir da indicação do presidente, porque na realidade o ministro da Saúde teria de ser realmente um médico. Eu sei que tem alguns médicos, amigos meus até, alguns não, um me disse assim, não, a pessoa pode ser de outra profissão e coordenar. Pode, mas se tiver capacidade de ouvir, se tiver capacidade de colocar nos lugares devidos as pessoas que realmente entendem do assunto. Ora, então, por que não colocar um médico, como agora, tardiamente, Deus permita que dê certo, foi colocado esse médico? Porque o médico já está imerso. O homem estudou 6 anos, depois, muito provavelmente, fez 2 a 10 anos de intensivismo, né? Intensividade, que é aquela história do cara que pega a mão na massa mesmo, o cara que está na UTI, e é o cara que sabe as coisas que devem ser feitas. Então, nessa situação, presidente nenhum, governador nenhum tem que piruar. Não tem, porque nem obviamente eu não teria e outros não teriam. E o grande problema do Brasil é que o Brasil foi lerdo, andou a passos de cágado, essa é que é a verdade, e virou briga política. Quer dizer, meu Deus do céu, o mundo sobrando, milhares de pessoas falecendo e nós com uma estatística vergonhosa. Ontem, 4.400 mortes contra 1.200, se não me falha a memória, da Índia, que é o segundo lugar, e agora caiu os Estados Unidos para o 3º lugar com 800 mortes. Então é aquela história, alguma coisa tem que ser feita, e no meio de tudo isso, essas dúvidas fazem com que milhares de pessoas que iam tomar a segunda dose não tomaram a segunda dose. Quer dizer, não estão se preservando e o que pior, em não tomando, também não estão acompanhando o Plano Nacional de de Vacinação, Plano Nacional de Vacinação, e que na realidade visa, através como é que se diz, da imunização de rebanho, né, fazer com que esse maldito vírus desapareça. É um negócio incrível, a gente tem que parar para pensar. Outro dia mesmo eu fui encontrar com um amigo meu e ele estava na cabeça dele, não, todo mundo morre de Covid, estão morrendo de Covid porque isso é uma briga política. Meu Deus do céu, basta olhar o mundo. E são pessoas que não leem, que não veem e que assimilam de outro uma ideia errônea. Porque, na verdade, se você quer saber exatamente o que está ocorrendo, procura ler a imprensa internacional. Vai ver na BBC de Londres, vai ver o que o Washington Post fala, vai ver o que o New York Times diz, vai ver o que o Le Monde diz com relação ao Brasil. A França agora fechou sua fronteira, não quer saber de voo nenhum do Brasil. Imagine você o prejuízo às pessoas que compraram suas passagens, o prejuízo às empresas aéreas brasileiras ou não. Fechou, porque diante dessa estatística
terrível, terrível. E a culpabilidade recai por aquele que ignorou, por todos aqueles que ignoram, dizendo que a máscara não funciona, dizendo que não ia tomar vacina, agora vai ter que tomar, ou se não tomar, Deus o livre e guarde de ser infectado, mas pode ser. Quer dizer, meu Deus do céu, nós estamos imersos nessa doença terrível e a gente precisa fazer alguma coisa, não necessariamente copiar na integralidade o que a Nova Zelândia fez, mas sobretudo ter juízo e ter cabeça e deixar que no comando do Ministério da Saúde o atual comandante seja de fato o cara que vai comandar, porque senão aí, meu irmão, fora da ciência não há saída. Nessa situação não há saída. Meus amigos, um fraterno abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Vamos falar o nome de vocês, evidentemente que sim, né? Luiz Henrique Oliveira, sempre assistindo a gente. Boa tarde, meu amigo, dando a temperatura lá de São Paulo, 21 graus. Sérgio Solon Santos assistindo, jornalista, abração. Alex Nights. Aí, Sérgio, quando você puder participar, me avisa, por favor, tá? Basta ligar. Alex Nights, já falei nele, né? Denise Guzmán Silva dando boa tarde e beijinhos. Lúcia Moura Oliver, um abraço, querida. O Bruno Tis, esse grande profissional da imprensa, foi diretor do Extra, né? E foi diretor também do Sistema Globo de Rádio, né? E cujo pai dele, o saudoso Tis, realmente é uma figura que sempre eu lembro com muito carinho, muito obrigado. Dr. Silvio Provenzano, boa tarde, doutor Silvio. A Márcia Rodrigues, que andou participando também da entrevista do Dr. Silvio, agradecendo a resposta. Dr. Hernani Sampaio, esse nosso querido amigo, grande oncologista, e o Ivan da Silva Santos. A todos vocês, o meu carinho, o meu abraço. Fiquem com Deus. Namastê.